Ó, deu start na gravação aqui, pessoal, né? Sejam bem-vindos. Deixa eu compartilhar nossa tela aqui, como a gente sempre faz aí desde o módulo básico, né? Repetindo aqui, né, para que, né, quem não está ao vivo agora, né, possa receber também, né? Primeiramente, meus parabéns, né, por vocês terem, né, conseguido aí passar do módulo básico, né? Passar lá de comunicação, eletricidade, leitura e interpretação de desenho e QSMST, né, que é qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho, né? Agora estamos iniciando uma nova jornada aí, né? O módulo específico um já até eu vou até já fazer a pasta aqui, né? Fazer uma nova pasta aqui. Vamos aproveitar aqui o momento aqui, né? Histórico aqui para a gente nova pasta, né? Da nota do módulo específico um. Então, nessa pasta aqui que eu vou carregar, né? As notas aí do sistema aqui, né? Eu sei que não é fácil, pessoal, por isso que eu estou parabenizando vocês, né? Por conseguir chegar nessa fase aqui do curso. Então, eu voltando aqui na plataforma aqui, vocês já devem estar vendo que fora, né, as 4 Cs aí do módulo básico já estão aí em tela aí na plataforma, né, para quem já tem um acesso. Eu vi aí que dos 50 alunos já tem 14 matriculados, passaram mais, né? Mas eu não, assim, ainda estou aguardando, né? Por isso que eu nem comecei a fazer porque geralmente eu faço um relatório de notas automatizado no Excel, porque aí à medida que eu for fazendo as correções, ele já vai alimentando nesse arquivo em Excel, né, para facilitar, né, até para a monitora de vocês, né, no caso é a Laura, né, até para facilitar para a Laura, para ela saber para quem que ela tem que ligar, né, para ela não ter que ligar para todo mundo, né. Ah, não, ó, fulano de tal tá com a nota baixa, né? Às vezes ele não foi igual em QSMS aqui, ó, que foi um momento presencial, né? Então, quem não conseguiu aparecer no momento presencial, automaticamente já ficou de recuperação, né? Por isso que eu falei naquela última aula. Então, pessoal, hoje estamos iniciando o módulo específico um, né? Já fiz a pasta agora aqui junto com vocês. E quais matérias que são, professor, desse modo específico? Esse modo específico um, ele é mais breve, né? São 3 matérias, né? Ou 3 unidades curriculares, né? A instalação elétrica predial, que a gente está iniciando hoje, segurança em eletricidade, né? Não é apenas NR10, mas NR10 vai ser um dos carros-chefes que a gente vai falar aqui em segurança e eletricidade. E por fim, projeto elétrico predial. Até nas pastinhas da pasta que eu faço aqui para cada turma, né? Inicia, né? Já iniciou dia 14, né? Já ficou aberto para vocês. Vai até dia 4, 4 desculpa, 4/2 de 2025. Esse tempo ele vai ser longo, porque já estamos perto aí das férias, né, escolares da unidade de vocês aí, né? Depois do dia 5/2 de 2025 a 24/2, teremos segurança e eletricidade. E por fim, né, para finalizar o módulo, a matéria de projetos elétricos prediais, né, que vai ser do dia 25/2 de 2025 até dia 29/5 de 2025. Vocês estão percebendo aqui, ó, que eu já deixei tudo previsto aqui, né, até o final do curso, que é a 16ª UC, né, que é de projetos do Sistema Elétrico de Potência, né? Já deixei já tudo planejado aqui para a gente, né, conseguir fazer esse curso aí na melhor forma possível, sem correria, né? A gente conseguir cumprir os prazos tanto aqui do EAD como da unidade de vocês aí de Anápolis aí, né, do Roberto Manjo. Então, já vamos entrar na nossa pastinha aqui de instalações prediais, né?
entrando aqui novamente, né? Ela já está disponível para vocês, né? Poderem entrar. As outras, como ainda não chegou a data, né? Ela ainda fica bloqueada. Então, pessoal, eu já verifiquei aqui que a sala está ok, já coloquei o nosso cronograma. Então, essa UC aqui, ela tem é, 4 atividades, né? Sendo que uma delas é um fórum de discussão, é uma discussão interessante, e temos mais 3 atividades, né? Que é a atividade 1 da SAP 1, atividade 2 da SAP 2, né? Ou seja, outra situação de aprendizagem, e a chamada atividade 4 da SAP 2. Lembrando que nós temos várias atividades aqui para o curso de eletrotécnica, de cada uma das UCs, né? No caso, essa aqui é o C5 de instalações prediais, né? Daí o pessoal, né, eles sorteiam as atividades e falam, olha, essa turma vai ser a atividade 1, 2 e a 3, ou a atividade 1, 2 e a 4, ou a 4, a 3 e a 2, e por aí vai, né? A gente segue a numeração que está no itinerário aí. Então, nós teremos ao todo aqui 12 aulas, né? Porque do dia, eu vou até abrir aqui o meu plano, para vocês entenderem aqui, pessoal. Mas cuidado, não relaxem, porque aqui, ó, eu já estava prevendo aqui, né, o final que a gente teve aqui, né, do iniciou dia 14, né, foi na segunda-feira o prazo aí, e hoje estamos tendo a primeira aula aqui, né, que é a aula a primeira de instalação elétrica predial. Então, nesse período aqui, ó, de dezembro, ó, de 23 de dezembro, igual eu coloquei aqui na plataforma para vocês, ó, dia 23 de dezembro até o dia 19 de janeiro vão ser as férias da unidade aí, né? Dependendo da unidade que vocês estudam, né? Unidade física, no caso, que vocês vão fazer as aulas presenciais, tem um itinerário aí diferente, nem todos são iguais, né? Aqui do Ítalo Bologna é um pouco diferente, né? Da de Itumbiara e por aí vai, né? Então, olhei lá no cronograma que está previsto esse prazo. Por isso que nós vamos ter só 12 aulas, porque na 10ª aula aqui, ó, vai ser uma aula antes do início do período de férias escolar, e depois a 11ª aula vai ser 2 dias depois da volta das férias aí, tá bom? Beleza. Agora sobre os momentos presenciais. Ao todo, vão ser 8 momentos presenciais, pessoal. Então, fiquem de olho, né? Eu fiz aqui os cálculos para cada momento presencial, né? 7 momentos presenciais, cada um vai valer 6 pontos, ou seja, a pontuação é relativamente pequena, né? Você pode achar, não, é só 6 pontinhos e tal, mas se você multiplicar, né, tudo por 7 mais o 9, vai dar a nota do presencial, né, que é 51. Então fiquem de olho, só faltem o momento presencial se for necessário mesmo, pessoal. E assim, toda aula que você, né, que você tem aqui, né, seja ela EAD, seja ela presencial, ela é importante, ela importa na sua formação de eletrotécnico. Porém, pessoal, é assim, eu, numa escala aí de, vamos dizer assim, de importância, o presencial, ele é bastante importante para esse curso, porque ele é eletrotécnico, ou seja, tem técnicas aí, igual a gente, né, está iniciando hoje, instalações elétricas prediais, né? Esse conhecimento, ele é fundamental, né? Para vocês conseguirem desempenhar as tarefas, né? Geralmente, a gente sempre tem essa discussão aqui, quando a gente tem um momento aqui, né, de planejamento, um momento pedagógico, a gente sempre tem aquela discussão: o que é melhor para o aluno? Eu começar falando da UC aqui, ó, vamos voltar lá para da UC de instalação elétrica predial ou da UC de projeto elétrico predial? Qual que é melhor eu começar? Uns defendem, eu, por exemplo, eu defendo começar por projeto, outros, né, defendem começar por instalações,
Mas no fim das contas, nós chegamos aqui a um consenso em que instalações elétricas prediais, no próximo módulo, que é o módulo específico 2, né? Vocês vão começar com instalações elétricas industriais, né? Assim, para fixação do aluno, é interessante a gente já começar com a infraestrutura. O aluno conhecer a infraestrutura das instalações elétricas, né? Desculpa. Ele já conhecer essa infraestrutura, conhecer como é que eu monto, como é que eu passo um fio, como é que eu monto uma tomada, eu monto um interruptor simples, um interruptor, né, de 3 vias, né, o three-way ou um four-way. Por que que eu utilizar o three-way? Por que que eu utilizar o four-way, né? Isso é o básico da elétrica, né? Então você precisa conhecer o que que é um cabo, como que eu dimensiono ele, como que eu instalo, né? Reconhecer ele literalmente, pegar ele ali, ó, cara crachá, né? Ali, frente a frente com ele, né? Saber aonde que eu vou instalar esse componente, para aí a gente falar, né? Antes de falar de projeto, falar, né? De segurança e também falar de projeto predial, porque o projeto, como eu já comentei lá no módulo básico, né? Lembra lá da UC de leitura e interpretação de desenho? Ela já é uma ponte para essa UC de instalação elétrica predial e principalmente de projeto. Projeto é uma projeção, né, do que você vai fazer no mundo real, ou seja, é um desenho, é um cálculo que está numa folha lá de projeto e você vai pegar aquele desenho, vai pegar aquele cálculo e tornar ele realidade lá na instalação elétrica. No caso nosso aqui, a gente está começando pelo básico, que é a instalação elétrica predial. Ah, entendi, professor. Então, é bom a gente conhecer essa infraestrutura primeiro. Então, pessoal, não relaxem. Essa UC aqui, ela vai ser longa, não só porque tem muitas aulas aqui, mas porque tem as férias escolares aí da unidade aí do Roberto Mancho, tá? Então, não relaxem, procurem comparecer em todas os 8 momentos presenciais, né? Procura não perder esses momentos, que aí vai agregar você ali, né, fazendo a instalação propriamente dita, é bem melhor do que se você só vê pelo EAD, né? Esse curso, né, não é um dos cursos que não tem como você fazer ele apenas EAD, né? A gente tem a facilidade aqui, né, de poder estar à distância, né? Você poder, né, tá aí na sua casa, né? Tem aluno que assiste até do plantão de vez em quando, e uns alunos, eles estão assistindo, aí eu tô vendo, aí você tá numa caminhonete? É, professor, eu tô aqui de plantão. Aí, como a gente já fez as tarefas, né, ou tá esperando para um chamado, né, a gente está aqui assistindo a aula, né? Então, aproveitando, né, que vocês podem tá de longe aqui sem aparecer fisicamente, né, na escola, né, a gente tem que aproveitar essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Infelizmente, né, no passado, você só conseguia fazer um eletrotécnico, você só conseguia fazer uma engenharia elétrica, por exemplo, se você tivesse alguém te bancando, né? Se você tivesse, né, imagina, se eu fosse ter que trabalhar para eu fazer o curso de engenharia elétrica, por exemplo, né? Eu não conseguiria, né? Eu não sei nem se eu teria forças para conseguir trabalhar, porque eu fui acostumado, né? Eu tive uma outra criação, né? Ah, professor, então eu só fui privilegiado? Graças a Deus eu fui privilegiado, né? Assim como outros foram mais privilegiados do que eu, né? Então sempre a gente tem, né? Uns que têm mais privilégios, outros têm menos, né? A gente tem que buscar, né? Transformar a nossa fraqueza na nossa força, beleza? Então, já dia 19 agora, ó, vamos pegar aqui, ó, dia 19 agora, já tem marcado um momento presencial, né? O primeiro momento presencial de instalações elétricas prediais aqui, né? Eu vou, já nessa, deixa eu fechar aqui, já nessa aula de hoje aqui, eu vou, como eu comecei meio atrasado aqui, primeiro, ó, eu vou pedir para o pessoal aí do TI, né?
Eu estou tentando clicar aqui. Tem alguns cursos gratuitos aí que talvez você se interesse, né? Por eles, ainda mais que é gratuito, né? Você que está fazendo curso de elétrica e de eletrotécnica, né? E não é ainda da área, ou seja, você está fazendo igual eu. Quando eu entrei em engenharia elétrica, eu não sabia nada, literalmente, de elétrica. Eu tive que aprender tudo lá no curso. E eu já tinha alguns colegas que eram já ou eletrotécnico, ou então eles já eram eletricistas, né? Eu tinha aluno lá, eu tinha colega lá, né, no curso, que era bombeiro civil, por exemplo, né? Estava fazendo engenharia elétrica para poder acompanhar, por exemplo, a vistoria, os laudos de aterramento, né? O laudo de SPDA, né? O sistema lá de supressão contra a descarga atmosférica, né? Eles poderem agregar isso lá no, na função dele de bombeiro civil, né? Isso eu achei assim bem bem interessante, né? Era uma turma assim bastante heterogênea. Muitos viveram a vida só estudando mesmo, né? Tava fazendo lá o curso. Outros já trabalhavam. Eu tinha um colega lá que ele já era concursado na época da CELG, né? Ele já era eletrotécnico concursado, já trabalhava há anos na CELG e fazendo engenharia elétrica com a gente. Depois que ele se formou, fez concurso e ainda passou e tornou-se engenheiro também lá da CELG, né? Atualmente ele saiu, né? Tá na Equatorial, né? Mas já tem um tempo que ele saiu e ele está trabalhando só mesmo, ministrando aula para a faculdade. Então, pessoal, tem essa oportunidade aqui. Eu vou pedir para o pessoal vincular o link aqui, né, das inscrições, né? Ah, não, tem o link aqui embaixo, ó. Você clicar no link aqui, ó, vai para a sala, né? Lá do Senai Goiás, né? E tem vários cursos aqui, ó. Administrador de infraestrutura de redes, né? No caso aqui é de rede de internet. Na minha época, né? Faz muito tempo, quando a gente falava de rede, a gente pensava sempre em rede de telefonia, né? Nem o. Tinha até um professor que ele, quando passou no concurso da CELG, falaram para ele, ô João de Oliveira, você vai trabalhar com redes, né? E ele achava que era telefonia, era rede de distribuição de energia, né? Para você ver, né? Ele se formou numa federal. Então tem vários cursos gratuitos aí, ó, que vocês podem fazer em várias unidades aí, tá bom? Pois dê uma conferida aí, pessoal. Agora, vamos fazer uma introdução aqui. Infraestrutura elétrica predial. Vocês vão até reconhecer, né? Geralmente eu até mostro esse slide na turma de projeto, na turma de instalação predial, sobre noções, né, de projeto. Tá abrindo aqui, pessoal. Então, infraestrutura e projeto, pessoal, é algo que se mistura, né? Deixa eu colocar aqui no geral. Eu não vou pôr em modo de apresentação, porque senão eu não vou ver a hora que a aula estiver terminando aqui, né? A gente vai só até o ponto. Então, embora, né, a gente fale de projeto aqui, né? É importante a gente falar, né, de infraestrutura, infraestrutura de redes, de instalações elétricas prediais, né? Então, basicamente, pessoal, uma instalação elétrica predial aí, né? Ela começa na rede de distribuição urbana. Você tem geralmente um transformador aqui é, é, de 75 kVA, né? Ó, já. Por que que eu falei kVA? Por que que eu não falei watts? Lembra lá em eletricidade, a gente fez dois exercícios, né? Deixa eu, deixa eu só ver aqui se está ligada à mesa. Só um minuto aqui, pessoal. Ó, não está funcionando. Espero que não tenha queimado. Deixa eu. Ah, não, agora é porque o dongle aqui não estava conectando.
Então, geralmente, a rede de distribuição de energia, né? A gente vai chegar mais a fundo lá no módulo específico 3, né? Que a gente vai falar de instalação elétrica do sistema elétrico de potência, né? Do CEP com S. E também a gente vai falar de um projeto elétrico do CEP, né? Então, basicamente, né, a sua instalação predial, ela, né, vamos dizer assim, não que ela comece, né? Mas ela depende o quê? De um transformador. Geralmente, esse transformador aqui, ó, a gente for ver pelo o desenho dele no diagrama aqui, né? Um lado ele vai estar ligado em triângulo, o outro em estrela. O primário, né? O primário, a média tensão, né? É a famosa 13,8 kV. Agora é volt mesmo, né? E o secundário é a famosa baixa tensão, BT, né? Que é a MT, né? Média tensão, muitos chamam de alta tensão, né? Porque antigamente o que não fosse baixa tensão automaticamente era alta. Depois eles fizeram algumas normas, né? A exemplo aqui, ó, a 14039, a NBR 14039, que fala de média tensão, né? Em circuitos de tensão alternada, né? É de 1 kilovolt, né, 1K, até 36,2. É considerado média tensão, né, o famoso 13,8 kV. Tem alguns locais, principalmente rural, né, é raro você ver numa cidade, tem o famoso 35,6 kV ampere. Lembrando que cada fase dessas aqui, ó, a fase aqui de 13,8, ela é na casa de uns 7.000, né? É 695 volts. Então, cada fase do 13,8 que está em triângulo, né? Ou seja, nós só temos tensão de linha, né? Fase A, B e C é 7.695. Aí é aquela mesma fórmula. Você pega a tensão de fase, multiplica por raiz de 3, vai dar o 13.800. Multiplica o 13.800 por raiz de 3, vai dar 29.000 e alguma coisa, né? Então, três fases, não é 13,8 não, da média tensão. É cerca de 29, não, 23 mil e pouco. Dá quase 24 mil, né, volts. Então, a tensão muito alta. O pessoal, né, diz que até aqui no primário é transporte. Como assim transporte? Eu estou apenas transportando a energia. Comecei lá na hidrelétrica, por exemplo, depois fui na linha de transmissão, depois cheguei numa subestação de potência aqui em Goiânia ou aí, né, em Anápolis, né? Depois dessa subestação, né, saiu do, sei lá, 69 kV, 230 kV, converteu para 13,8 e aí ela começa a povoar, né, a instalação elétrica das ruas, né, nos postes, poste de seção circular, né, o famoso bolacha Mabel, tem um poste quadrado que é o duplo T, né, o poste DT, do projeto, né, de instalações do CEP, né, a gente vai ver que é um projeto até bem simples, viu? O desenho dele é simples, o cálculo é médio, né? Não é tão simples quanto o predial, mas o design, a forma como ele se apresenta é bem simplificada mesmo. Daí toda essa infraestrutura, ela vai converter para baixa tensão. Monofásico é 220 volts, né? O famoso 220 volts. Bifásico é o famoso 380 volts. E três fases é o 380 raiz de 3, dá aproximadamente 656 volts. Geralmente os programas aí, né, de projeto colocam 660 volts. Ok. Então, toda essa infraestrutura chega num transformador. Aí, do secundário desse transformador, vai alimentar a rede de baixa tensão.
Eu peguei esse desenho aqui de uma norma antiga, mas ela é curiosa aqui, ó, pelo que vocês estão vendo aqui, ó, ela pode ser tanto uma instalação bifásica como instalação monofásica. No caso aqui, ela é, já vou dar spoiler, ela é bifásica. Mas o normal, quando a gente vê uma instalação desse tipo, o normal é o seguinte: o, o cabo, o mais alto aqui da baixa tensão, geralmente ele é o neutro. Depois, logo abaixo dele, a gente tem a fase A ou a fase R, né? Depois, a gente tem a fase B e, por fim, nós temos a fase C, tá? Ah, entendi, professor. Então, quer dizer que quando a rede, eles chamam ela de convencional de baixa tensão, todas as fases estão separadas, inclusive o neutro, porque a instalação em estrela aqui, ó, ela tem a fase A, tem a fase B, tem a fase C, e o neutro ele é aterrado, né? É um neutro aterrado aqui. Ah, entendi. Então ele é aterrado numa haste aqui no poste, professor? Sim. São todos os postes que têm essa haste de aterramento? Não, nem todos. O ideal seria que sim, mas nem todos têm o neutro do, inclusive lá no transformador, na parte de baixa tensão, você vai ver assim, ó, X0, X1, X2, X3. O X0 é o neutro aterrado aqui. O X1 é a fase A, o X2 é a fase B, o X3 é a fase C. E em cima do transformador, a gente vai ver, isso aqui é na baixa tensão. Em cima do transformador, a gente vai ver H1, H2, H3, né? Isso aqui vem do inglês lá, height, né? Alta tensão, né? Que na verdade é média, né? Então, o H1 é a fase A, fase B, e o H3 é a fase C, né? No triângulo, na configuração em triângulo aí, nós só precisamos de três cabos, né? Já na configuração estrela, além dos três cabos que são energizados, né? São os cabos de fase, nós precisamos do neutro, que aí a partir do neutro eu posso fazer uma ligação num circuito de chuveiro, por exemplo, ó, com a fase A, né? Ou com a fase B, ou com a fase C, eu posso ligar dois circuitos com a fase A e B, né? Geralmente, onde é 127 volts, o pessoal faz isso para eu ter tanto a tensão 127 volts quanto a 220 disponível na residência. Entendi, professor. E na infraestrutura de redes, né? Essa energia, né? Dependendo, vamos supor que eu tenho neutro e a fase A aqui, é uma instalação monofásica. Ela vem aérea, né? Geralmente aérea, pode ser subterrânea? Pode. Ela pode ser do outro lado da calçada, igual tá dando a ideia aqui, ou pode ser, esse poste pode estar no mesmo lado da calçada. Daí tem padrões de poste com tamanhos diferentes, né? Geralmente o poste que eu preciso de atravessar a rua para alimentar diretamente a baixa tensão essa residência aqui que está na figura, eu preciso de um poste de, se não me falha a memória, é 7 metros. O outro ele é de 5 metros ou é 5 metros e alguma coisa. Não me lembro de cabeça que é bom a gente olhar nas normas técnicas de distribuição depois aí. Beleza, professor. Então, a instalação, vamos dizer, a infraestrutura, basicamente, eu vou pegar uma alimentação. Por isso que quem vai fazer a ligação, né? Geralmente você liga para um número, um 0800 da concessionária, depois que você faz a instalação elétrica da residência, né? Você liga para esse 0800 da concessionária e lá você vai falar, né? Geralmente é no mínimo um eletricista predial, né? Ele vai informar para a concessionária que a residência ela é monofásica, né? Ela pode ser categoria um, categoria 2, categoria 3. Ih, professor, tô boiando. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. É a zero.
Eu acho que não tá nessa daqui. Deixa eu. Enquanto ela abre aqui, ó, uma delas é essa. Tem uma outra aqui, se eu não me engano, acho que é a 004. É. Aí tem uma tabela aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, onde a alimentação de energia da Equatorial Goiás, né? Ela, confesso que eu não conheço aonde aqui em Goiás eu tenho o 127 volts, o famoso 110, né? Mas o normal nosso é esse daqui, ó, tabela um, né? Dimensionamento do ramal de ligação e entrada das instalações, né? 220/380. Deixa eu explicar aqui, ó. Quando aparece escrito desse jeito aqui, pessoal, o 220 geralmente é a ligação monofásica no estrela aqui, né? Você utilizando, por exemplo, a fase, uma instalação predial, né? Que ela está ligada na fase A e fechada com o neutro da rede, né, de distribuição de energia. Aí, geralmente, o primeiro número que aparece, o primeiro número que representa a voltagem na tensão é monofásico e o segundo aqui é bifásico, viu? Não é trifásico. Tem muita gente que acha que a tensão trifásica de 220 é 380, não, ela é 660. Mas isso aqui é um padrão, viu? É sempre assim. Sempre eu mostro a tensão monofásica e depois a tensão bifásica. Se eu quiser saber a trifásica dessa configuração, eu pego 380, multiplico por raiz de 3, que vai dar quase 656, né? Dá lá 660 para efeito de cálculo dos projetos, tá? Então, você já olha aqui, ó, vou fazer uma instalação para um cliente, né? Vou olhar em conformidade com a norma lá da Equatorial Goiás, né? A NT agora a gente não fala 1000 de ré, né? 10.000 de ré, né? Eu tenho 401 aqui, a NT01. Antigamente a gente utilizava essa daqui, ó. Essa da Celg, inclusive a Enel, né? Que foi a que assumiu depois da Celg, ela utilizou bastante, até mesmo a Equatorial, até um tempo atrás, estava utilizando essa norma como referência, viu? Ela é até mais simples, mas agora a referência é essa daqui, para efeito de Goiás. O tipo de cliente você escolhe dependendo aí da a carga que ele tá, a carga que tá, todos os equipamentos, é o somatório de potência dos equipamentos. Quando eu falo carga, ou quando você vê aqui na norma de distribuição carga, quer dizer que é a potência total, né, o somatório de cargas, o somatório de potência elétrica que eu tenho instalado na residência. É mais ou menos isso. Mas o ideal é que essa capacidade de carga que eu tenho disponível para eu funcionar, né? Eu, quando eu falo a instalação elétrica, o ideal é que ela seja maior do que eu tenho, do que o que eu tenho instalado. Daí nós temos aí, a gente herdou isso dessa norma, né? Para o monofásico, nós temos três categorias. Nós temos o M1, que é essa primeira categoria, o M2 e o M3. Essa é uma nomenclatura até boa, que a Celg e a Enel detinha aí, né? Então, esse M1, categoria M1, se você ligar no 0800, depois que você faz uma instalação elétrica predial, né? Para você pedir para fazer a ligação do medidor de energia, né? Pelo amor de Deus, não fala em relógio lá, dependendo do técnico que está lá, né? Dependendo do profissional que vai te atender, né? Ele vai ficar botina. Não é relógio, viu? Relógio, né? Igual o professor falava antes, né? O pessoal lá fala, relógio é para ver as horas, né? O medidor de energia, né? Então, você vai falar, ó, eu preciso de um medidor de energia monofásico para a categoria 1. Então, ele já sabe que a carga é até 4.000 watts de potência, né? E vai ter um disjuntor monofásico de 25 no geral, né?
Se for o cabo aéreo, né? Aí tem aqui, ó, distância de até 2 km da orla marítima. Desconsidere isso daqui, pessoal, porque, por exemplo, a Equatorial, ela tem em muitos estados aqui do Brasil, né? Então, provavelmente, aqui ele está falando, deixa eu ver qual que. Eu estou achando que é do Pará é que tem alguma contato aí com uma orla marítima, né? E eu estou achando que você fazer, imagina você, 2 km de um ramal aéreo para você descer um ramal aéreo aqui, né? Estranho, né? Mas fica a dica aqui, né? Não, você vai utilizar aqui, Goiás, né? Você vai utilizar um poste de 7 metros se for atravessar a rua, ou então o mais baixo de 5 metros, se esse poste que vai fornecer energia para a residência estiver do mesmo lado da calçada, viu? Então, ó, categoria M2, ó, ele tem um disjuntor monofásico de 40. O M3, ele tem um disjuntor monofásico de 60 ou 63 amperes. Aqui, ó, esse cabo quadruplex é o multiplexado. É o cabo em que eu tenho fase A, fase B, fase C, tudo enrolado no neutro, né? Que o pessoal chama de mensageiro aí. Então aqui tem todas as configurações, né? Dependendo se você for utilizar aéreo ou subterrâneo. No caso aqui, eu não estou vendo ele falar de subterrâneo. Eu só estou vendo ele falar aqui de aéreo. Por que que eu tenho tanta, por que que o senhor tem tanta certeza, professor, que ele é aéreo? Aqui, ó, cabo de cobre, duplex. Ou quando você vê esse negócio de duplex, multiplex, né, vários, né? Duplex já é dois, né? Multiplex que são vários, né? Pode ser três, quatro e por aí vai, né? Quando você vê isso daqui é porque é um cabo que ele só serve para instalação aérea, porque o neutro dele é um cabo nu, né? Então não tem como você colocar numa instalação elétrica interna um cabo nu. Ah, professor, mas não tem aqueles tal de balizador, aqueles que você coloca. Eu já vi numa empresa, numa indústria. Eu sei de qual que você está falando aqui, é porque eu não estou lembrando o nome. Mas o pessoal coloca no caibro ali ali da casa, né? Coloca onde está passando o caibro, coloca esse espécie de balizador aqui e passa o fio flexível, né? O cabo flexível, então o fio rígido nele, dá uma volta nele ali e faz instalação elétrica na casa inteira. Uma instalação feita assim, como se diz, da maneira correta, da maneira que deve ser, ela sempre ou é por um eletroduto, né, embutido na parede, ou um eletroduto, se for no forro, é um eletroduto corrugado, né? Eu sei que na prática não é assim. Eu sei que provavelmente, dependendo aí do nível de vocês, se algum de vocês já trabalha aí como eletricista predial ou industrial, principalmente o predial, né, sabe que em residência, principalmente residência que é para aluguel, você não tem esse negócio de eletroduto no forro corrugado, não, corruguete no forro, não. Vocês sabem que como se diz, na teoria é outra coisa, na prática como se diz, a instalação é lá na tora. Entendi, professor. Então, vou só finalizar essa introdução da aula de hoje aqui, né? Então, você tem a o ramal direto da rede de baixa tensão, né? Se eu chamei aqui de transporte a média tensão, essa daqui, a baixa tensão é de fornecimento. Ela é de fornecimento porque, literalmente, ela vai fornecer energia. Esse eletroduto aqui, ó, o cabo, ele vai vir aqui num disjuntor geral, vai passar do disjuntor geral, vai entrar no borne do medidor de energia, ele vai sair por outro lado, ou ele vai aqui embutido, aqui, ó, tá vendo? Aqui no muro, né, na mureta aqui, ou então sobe novamente aqui, ó, e aí por um isolador tipo roldana,
ele vai, alimenta lá na frente da casa e faz a alimentação, né, na residência. Ou aéreo, né, interno, ele pode ser aéreo, ou ele pode ser subterrâneo, ou pode ser embutido, que é o caso desse exemplo, desse desenho aqui, embutido na mureta aqui, ó, na mureta da casa. Aí vai para o quadro de distribuição, é, o pessoal chama de QDC, né? Ou QDT, né? Com a distribuição terminal, né? O C é de carga, né? Com a distribuição de carga. Então tem várias nomenclaturas, né? QDC, né? QDT. Então ele vem, né? Aí geralmente você repete o disjuntor. Vamos supor que você é monofásico categoria M1, que segundo a norma da ANT 0001 aí, né? Da Equatorial Goiás, é um disjuntor monofásico de 25 amperes, né? Então, geralmente, você vai repetir se você for fazer a instalação de maneira correta, né? O mesmo disjuntor que está no medidor aqui fora vai ser repetido aqui, né? Vai ser feita a redundância aqui, vai ser repetido, outro de 25 aqui, ele será o disjuntor geral, depois você vai ter os circuitos terminais aqui, né? Os circuitos dessa residência. Geralmente, numa residência, pessoal tem a Santíssima Trindade das instalações elétricas. O que é isso, professor? Santíssima Trindade? É isso mesmo. A Santíssima Trindade é no circuito 1 a iluminação, no circuito 2 geralmente é tomadas, né? É tomadas de TUE, né? Tomadas de uso geral, né? TUG, né? E a terceira trindade, né? Aqui não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Aqui é o circuito 1, que é a iluminação, né? Que se faça a luz. O circuito 2 é a tomada de uso geral. E geralmente o circuito 3, né? É a tomada de uso específico, mais conhecido como o fornecimento de energia para o chuveiro. Então, esse é o básico. Uma instalação predial minimamente, né, em conformidade com a NBR 5410, né, minimamente, ela tem que ter o mesmo disjuntor lá do medidor de energia em redundância, né? Porque lá no medidor aqui, ó, você tem aqui o medidor de energia e aí você vai ter o disjuntor dele aqui, ó. O monofásico de 25 amperes, do mesmo jeito aqui, ó. M1 é a carga de 4 quilowatts de potência aqui, né? A gente viu lá 4K. É uma carga muito baixa, né? Mas eu tô supondo que seja M1 aqui, né? Então, se você for fazer uma manutenção, o ideal é você o quê? Desligar aqui o disjuntor geral lá do medidor de energia e também desligar o disjuntor geral do quadro terminal. Por quê? Porque pode ser que alguém aí desavisado, né, principalmente criança aí, eu não sei como é que tá hoje, né? Mas na minha época aí, né, que eu era mais novo, a gente pegava, passava, quem nunca, né, passou na porta aí, né, das casas aí tocando campainha, né? Às vezes a gente passava, tocava campainha e desligava o disjuntor e saía correndo, né? Então, se alguém, você está dando manutenção aqui, alguém liga porventura. Geralmente, dependendo da região, essa caixa aqui, ela fica para o lado externo aí, né, da residência, né? Em São Paulo, se eu não me engano, ali, ainda pela CPFL, o medidor ele fica para fora, só que o disjuntor ele fica para o lado interno do muro, né, da mureta ali, né? Dependendo do tipo de instalação, mas nem sempre é assim, né? Em função desses desligamentos. Aí por que que a NBR 5410, né? Ela recomenda isso? Porque você desliga aqui, aí vai dar manutenção. Se alguém vier aqui ligar, você não vai poder ficar olhando aqui, né? Você pode até fazer um bloqueio, que seria o correto a se fazer. Mas se alguém ligar aqui, não vai acontecer nada, porque esse circuito ele está interno aqui, ó.
né? Vamos dizer assim, tecnicamente, a residência aqui é um espaço fechado, isso aqui fica do lado de fora, né? Então, imagina, você está trocando aqui o chuveiro, né? Colocando uma instalação nova aí porventura você não desligou esse disjuntor aqui do chuveiro, e daí alguém vem e liga ele aqui, ó, lá no lado de fora, no medidor de energia, né? Então tem procedimentos de segurança, né? Tem regras que se você parar para pensar, você vê assim rapidamente, né? Você pensa, ai, para que que essa tal de NBR 5410 fala essas coisas? Por que que ela fala que tem que colocar dois disjuntor? Que bobeira, só um serve, só um funciona. Realmente, apenas um funciona. Mas por questão de segurança, você tem que fazer essa redundância no medidor de energia, né, e no lá no quadro terminal, que aí você vai alimentar interruptores para iluminação, você vai alimentar as tomadas de uso geral, né, e as tomadas de uso específico, que basicamente numa residência, geralmente, né, quase que 99,9999, né, tendendo ao infinito, é certeza que é o chuveiro, né? Outro de uso específico que uma residência geralmente usa e que o pessoal aí que instala não se atina para isso é um ar-condicionado, né? Você instala um ar-condicionado, seja ele de janela, seja ele split, né? Ou central, mas numa residência geralmente ou é aquele antigão de janela ou é um split aí, né? Esse é um ponto de força específico. Ele não é um ponto de força geral, igual eu já vi em muitas instalações residenciais aí, tá bom? Então, pessoal, hoje foi apenas aí a apresentação, né, da disciplina da primeira UC aí de instalação elétrica predial, né, o início do módulo um, né? E, novamente, meus parabéns por vocês terem chegado a essa fase, esse nível aí, que não é fácil. É muito conteúdo, né? Daí a gente, na melhor forma possível, tanto nós aqui do EAD, quanto o pessoal aí do presencial, né? Busca fornecer o melhor material, né? O melhor tipo de aula, né? As melhores infraestruturas para vocês poderem estar, né? Aprendendo e otimizando o aprendizado de vocês, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação de hoje. Tem alguma dúvida aí, Cleuber, Wilton? Alguma dúvida aqui antes de eu finalizar a gravação? Tá aberto aí o microfone aí, Wilton. Ô, Fábio, Sim, só em Cleuber. relação ao modo anterior. Aí, no caso lá, que nem eu olhei antes de fechar e iniciar esse novo modo. Aí as minhas notas lá estavam todas acima de 6. Então, quer dizer que eu fechei o módulo com as notas que eu precisava. Sim, é porque é o seguinte, tem um critério, né? Acho que até em alguma aula anterior, acho que eu expliquei mais ou menos isso. A nota, né, para você passar, né, é o 60, né? Mas aí a gente tem, né, dependendo aí do caso, você tem, né, um conselho de classe e dependendo da sua média global, né, e você recebe mais uma chance, né? E se tipo faltar um ponto, meio décimo, essas coisas, você passa por média global, tá? Ah, não, tranquilo. A minha dúvida era só essa mesmo. Beleza? Porque eu não me lembro se você foi no momento presencial de QSMS. Sinceramente, eu não me lembro. Porque teve muita gente que ficou de recuperação só em QSMS, mas por quê? Porque teve só um momento presencial e não foi todo mundo que, né, que pôde comparecer, né? Mas aí fez recuperação, né? Alguns conseguiram, outros quase conseguiram aí, não sei se foi, né, não sei se foi o seu caso, né? Mas assim,
a gente, depois que a gente dá toda a chance para o aluno, para ele poder se recuperar, nós fazemos o conselho de classe, né? E dependendo da porcentagem da nota, né? Mesmo uma das notas ali não sendo a nota o acima de 60, né? A gente tem o critério, né? Esse critério de fazer né, o conselho de classe. Justamente, ó, o aluno aqui se esforçou, ele foi em todos os momentos presenciais aqui, né? Só nesse último que ele faltou. Aí, né, a gente entra em reunião, né? E aí, professor, como é que tá esse aluno? Ele está sempre entregando, né? Tá faltando muito, porque se o aluno não tá, né? Vamos supor que não tivesse entregando e tal, né? E aí, como se diz, a unidade ela não vai, né, como se diz, lutar por esse aluno, mas se ele, mesmo com dificuldade, estivesse se esforçando, beleza, né? E daí eu falo, ó, ele, né, teve um bom aproveitamento e tal. A gente faz toda uma análise aí, né, com o pessoal lá da pedagogia, né, de ensino, Não, tranquilo. beleza? Então tá, pessoal, vou parar a gravação aqui agora, que eu já, o pessoal aqui da outra turma já tá me chamando aqui. E vai estar disponível até amanhã essa aula de hoje, tá? Fiquem com Deus.